E eu achava, nessa época, que o Espírito Santo não se movia de manhã. Olha que doido. Religiosidade, mano. Eu achava que, porque eu só ia em culto à noite, eu achava que os milagres só aconteciam à noite. É mesmo? Eu tinha essa superstição. Essa é nova pra mim. Religiosidade. Então ela chegou lá no dia de manhã. Aí, Gabriel, é o que eu te falo. Gabriel, vai me ver, é o que eu te falo. Então, ela virou naquele dia de manhã, ela falou, ó, rapaz, eu fui pra lá pra aprender mais música. Só que eu cheguei lá, Deus me espancou lá, velho, sabe assim, espiritualmente. Ele me talhou lá, sabe, mano, fez um guido novo lá, totalmente. Eu já tava loucão por Jesus, só que eu não tava curado, não tinha começado meu processo de cura. Então lá, quando ela falou assim, ó, hoje de manhã vai haver cura interior aqui, quem quiser vem aqui na frente. E eram 350 alunos, rapaz, foi mais da metade lá na frente. Todo mundo tá doente, né, cara? Todo mundo tá doente, mas não fala. Eu era um que não falava. Minha irmã que tá ali, ela não sabia, né? Só depois que eu escrevi meu testemunho que minha irmã foi saber que eu tava doente. Minha família foi saber que eu tava doente. E assim, é uma realidade de muitos, né? Muitos. Eu digo que a gente está chegando no tempo, e daqui para frente acredito que vai ser assim. Jesus não vai ressuscitar mais um cego, não vai ressuscitar um morto, ou curar um cego, coxo. Essas enfermidades fisicamente, cara, não vai existir mais. Tudo é interior. Interior. A gente precisa de sensibilidade, Com certeza. né? Sensibilidade, uma conexão com os céus para identificar esse tipo Com certeza. de doença, vamos dizer assim, né? De Com enfermidades espirituais. Depois que eu vou contar sobre isso, mas eu quero pegar o teu gancho aqui agora. 87% das doenças físicas, elas são causadas pela alma. Começa na alma. Eu estudo muito sobre isso hoje, né? Então, eu sei disso, até médicos, isso é comprovado mesmo, que 87% das doenças começam dentro de nós, na nossa mente, na nossa cabeça, começa aqui dentro. Então, quando eu cheguei lá, me ajoelhei, cara. Me ajoelhei. E assim, a gente sabe que acontecem coisas sobrenaturais. Rapaz, naquele dia, Deus me esvaziou completamente. Ele tirou todas as minhas memórias, todas. Da morte da minha mãe, da perda da minha noiva, do meu abuso, de tudo que eu perdi do meu pai, da minha infância sem pai, todas. Eu perdi todas as memórias, tanto as boas como as ruins. E eu fiquei 3 dias sem sentir meu batimento cardíaco. Eu liguei pra Gisele, a gente já tava namorando, falei, cara, eu não tô sentindo meu batimento cardíaco. Eu botei a mão, eu botava a mão aqui no pulso, botava a mão aqui e não sentia meu batimento cardíaco. Eu na escola falando pra galera lá, a galera não tava entendendo nada. E eu falei, eu não tô sentindo meu batimento cardíaco. Eu fiquei 3 dias assim, até eu voltar. E eu não conseguia lembrar de nada. Não vinha nada na minha mente, nenhuma memória. Foi muito louco. E aí quando eu voltei, começou esse processo lá naquele de manhã. Quando eu voltei da escola orando, eu entrei, eu morava lá com o pastor Roberto na época, eu trabalhava na igreja para ele, eu montava o som da igreja, fazia tudo para ele, e ele me dava uma casa em troca do meu trabalho, ele pagava o meu aluguel. E essa casa era dentro de um sítio onde ele morava aqui em Itaipava. E aí quando eu cheguei, rapaz, o pastor Roberto ele é muito fechado, né? Ele não é muito ficar rindo assim, né? Ele é mais fechado, mais sério, né? Naquele dia, bicho, ele me deu um sorriso. Ele abriu um sorriso e o abraço, assim, na hora que ele abriu as mãos para me abraçar, eu sentia uma atmosfera celestial, assim, sabe? Assim, de Deus. Quando ele me abraçou, na hora, as memórias boas voltaram. Na hora. 3 dias depois. E meu batimento cardíaco voltou. Naquele instante que ele me abraçou. Eu senti meu coração pulsando de novo e eu lembrei de muitas memórias boas. Falei, cara, que doido. E aí eu fiquei felizão, né? E contei pra Gisele, contei pra ele também depois. E eu entendi que eu estava num processo. E eu fiquei esse 1 ano sentindo só as memórias boas. Olha como Deus é perfeito. Olha só como é que eu vou te falar. E naquele ano eu me casei. Em dezembro de 2015 eu me casei com a Gisele. E eu conversei com ela e falei, eu preciso voltar para a escola orando. Ela, como assim de novo? Eu falei, não, lá tem 2 módulos. Tem o primeiro módulo e o segundo módulo. Eu falei, eu preciso fazer o segundo módulo. Ela, tá bom, então vai. E aí a gente se virou também, não tinha dinheiro, pagamos e fui. Quem quer faz, quem não quer dar desculpa, né? Fui, cara. Naquele ano que eu fui de novo, eu não tinha mais memória ruim, né? E Deus estava nesse processo durante esses 12 meses comigo. Você fala de memória ruim, como assim? Do abuso sexual, não lembrava. Então, mas isso te incomodava constantemente? Não é que me incomodava, era algo que me perturbava. Essas coisas. Literalmente.
Me perturbava. Quando eu vi uma memória, por exemplo, pornográfica, eu queria me masturbar. Entendeu? Quando eu vi uma memória do abuso sexual, eu ficava triste. Entendeu? Eu lembrava. Permanecia, né? É. O passado permanecia no seu presente. Exato. Então, quando eu fui de novo, cara, foi incrível a experiência que eu tive lá com Deus. Pastora Valéria Della Silva, uma irmã minha hoje, top. Canta muito, lá de BH também. Estava ministrando um louvor naquele dia de manhã. Deus começou a ministrar só de manhã, né? Porque ele falou, vou quebrar tua religiosidade agora. E aí, eu lá de manhã de novo, né? E rapaz, eu tava com tanta sede de Jesus que eu sentava na primeira fila, na primeira cadeira. Eu chegava antes de todo mundo. Todos os cultos que eu ia, todo lugar que eu ia, eu tava na frente, queria ficar mais perto da glória de Deus. Sempre. Não era pra ficar aparecendo, não. Porque tem essa coisa de foto hoje, né? De vídeo. Mas não, eu queria estar perto de Jesus, cara. Eu tava louco. Como eu tô hoje ainda, né? É. E aí eu, lá na frente, lá, eu ouvi um louvor e ela ministrando assim. E eu, muito ligado com música, né? Fui DJ mais de 15 anos da minha vida, né? E eu lá muito ligado com louvor. Eu entendo um pouco de música, assim, né? Rapaz, eu tive uma experiência com Deus num refrão de uma música. Foi coisa de 30 segundos. Eu tô te falando do entender, pra entender o lance do tempo, né? Que foi a experiência. Foi algo assim, Deus ele tá fora do tempo, né? O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Não, obrigado. O tempo de Deus ele é diferente do nosso. Então ele é atemporal, né? Deus ele é atemporal. Rapaz, ele me deu uma experiência em 30 segundos ali que foi coisa de meia hora que eu senti. Parece que ele parou o tempo em 30 segundos e me deu meia hora. Sabe o que ele fez? Eu estava orando, cara, já há 2 anos, né? Nesse ano de 2016, eu estava orando há 2 anos para Deus, o que eu faço agora? Eu entrego a minha função de DJ. Eu falei, eu tô contigo agora assim, eu não posso mais estar naquele ambiente. Não posso me misturar mais, infelizmente, cara. Era um lugar que eu era viciado em pornografia. Quando eu chegava lá pra tocar, as mulheres no camarote, sem calcinha, dançando. Como que eu podia viver num ambiente daquele noivo? Já. E aí depois que eu casei, como que eu poderia continuar naquilo? Estando com Jesus. Estando com Jesus. Então assim, eu falei assim, eu preciso de um destino. Cara, ali, meu irmão, eu senti algo assim, que Deus, eu tive uma visão aberta, de olho aberto. Em 30 segundos ela cantando um louvor, que eu nem lembro qual era o louvor, mas em 30 segundos, rapaz, eu consegui ver nitidamente a minha mãe na visão assim, de olho aberto. Eu vi a minha mãe num dia que eu estava no quartel com princípio de pneumonia. Eu estava em casa, eu já era militar, né, recruta, e eu estava passando muito mal, eu estava muito doente mesmo com princípio de pneumonia. E eu não tinha direito à ambulância. Isso é a visão que eu tive, tá? Deus me mostrou exatamente, nitidamente. E aí, ele me mostrou a minha mãe pegando um ônibus de madrugada, que a gente não tinha carro nessa época. Pegou o famoso corujão. Pegou o corujão para ir cuidar de mim naquele dia, de madrugada. Ela chegou lá em casa, na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, lembra que eu te falei? Ela desceu de um ônibus, corujão, foi lá na casa da minha avó cuidar de mim. E ela fez o exército levar uma ambulância para cuidar de mim. Ela me ligou, rapaz. Ela ligou desesperada para todo mundo e ela conseguiu uma ambulância. Aí eles me levaram no hospital muito mal. E Deus me mostrando aquilo. E ao mesmo tempo Deus me mostrou ela indo lá toda segunda-feira, cara. Ela ia lá toda segunda-feira na casa da minha avó cuidar de mim. Ela lavava minha roupa, ela organizava minhas meias, minhas cuecas. A gente falava de amor, né, e tal. Era muito amorosa minha mãe. E, rapaz, em 30 segundos Deus me mostrou tudo isso, assim. O quanto ela me amava, o quanto ela fazia as coisas por mim. E aí logo depois ela me mostrou uma cena do meu avô, que eu amava meu avô. Meu avô morreu em 99, né? Por isso que eu fui morar com minha avó. Quando ele morreu, eu fui morar com minha avó com 14 anos de idade. Então, quando meu avô morreu, também foi um baquezão. Eu não contei aqui, mas foi um baque. Mas nessa visão, Deus me mostrou eu entrando no sítio do meu avô lá do outro lado do sítio, assim, cortando grama, todo suado. Eu me vi na visão. Eu me vi andando. Foi tão nítido que quando eu cheguei no meu avô, eu senti o cheiro dele. Na visão. Cara, tipo, 17 anos depois da morte do meu avô, eu senti o cheiro dele. E eu senti o cheiro e o gosto dele. Porque eu beijei ele no rosto, ele tava suado. E eu amava ele, cara. Quando ele tava todo suado, eu nem ligava, porque era criança, né? Então eu beijei ele, eu senti, olha, na visão, eu senti o suor do meu avô e o cheiro dele. Na visão.
E aquela visão acabou e Deus na mesma hora ele falou assim, tá vendo o quanto que o teu pai, o quanto que o teu avô e que a tua mãe te amava? Eu falei, tô vendo, sim. Eu senti esse segundo, tá? Eu falei, tô vendo. Então foi eu que dei esse amor pra ele te amar. Agora tu imagina o quanto eu te amo. Mano, aquilo ali mudou a minha visão sobre paternidade de Deus. E aí ali as minhas memórias ruins voltaram, mas não voltaram para me machucar. Que ali eu entendi que eu passei aqueles 12 meses vendo o quanto Deus é bom e quanto eu preciso de cicatrizes na minha vida. Essas cicatrizes, né, que eu tenho hoje, elas demonstram que eu passei daquilo ali, que eu venci, que eu fui curado daquilo. Então eu senti que eu liberei perdão ali, sabe, para as pessoas que abusaram de mim. Eu liberei perdão para todo mundo que me fez mal, sabe? De verdade, cara, ali eu me libertei. Entende? Eu acho que o perdão, ele tem essa... Às vezes a gente acha que o perdão tem que ser um sentimento, né? E não é um sentimento. Deus fala muito isso, e eu estudo muito sobre isso, que quando você libera o perdão, ele começa o processo depois. Mas você tem que fazer a tua parte primeiro. Então eu entendi ali que eu estava caminhando nesse processo, né? Como eu estou até hoje, né? E, cara, Deus me curou ele completamente. E aí, depois daquilo ali, rapaz, eu voltei com a sede louca de Jesus. Eu escrevi meu testemunho em uma manhã. Eu escrevi 38 páginas. Em uma manhã, depois que eu voltei dessa escola. Eu nunca tinha lido na minha vida um livro. Eu não gostava de ler Bíblia. Eu ia na igreja, ouvia a palavra, mas eu não lia. Eu não tinha, assim, entendimento sobre a leitura. Rapaz, eu voltei com a sede de ler, que naquele ano eu gastei meu dinheiro inteiro que eu tinha levado, gastei com livros. Eu comprei uns 40 livros naquele ano da escola. E eu voltei cheio de livros. A Gisele até falou, já tinha casado com a Gisele. Ela falou, que isso, cara, cheio de livro, tu nem lê. Eu falei, não, vou ler agora. E eu fiquei com uma sede incrível, assim, de ler, de compartilhar e de ler a Bíblia. Além de estudar música, né, continuar nisso tudo, nesse processo. E eu comecei a entender que eu estava sendo preparado para algo, né? E dali em diante já estava casado, né? Deus tinha me curado da depressão, né? Completamente.